A Constituição Federal estabelece que a desapropriação ela deve ser precedida de uma indenização prévia e justa em dinheiro. Mas o que exatamente é uma indenização justa? Ela abrange a área de preservação permanente existente no imóvel e a área de reserva legal? Vem comigo, está imperdível o nosso Pesquisa de Direito. Imagine a seguinte situação: a União pretende desapropriar um determinado imóvel rural para fins de reforma agrária. O proprietário diz: opa, tudo bem, vai se desapropriar, não tem problema, mas eu quero que no valor da indenização seja incluído também o correspondente ao pagamento pela desapropriação da área de preservação permanente e da área de reserva legal. Jean, eu já ouvi falar desses temas, mas eu não tenho certeza do que é que se trata. Lembre-se de que são espaços territorialmente protegidos que cumprem a previsão do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A legislação de regência desses espaços se encontra no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mas nesse caso especificamente a APP e a ARL, a Área de Reserva Legal, se encontra no Código Florestal. Se você entender bem o propósito dos institutos que protegem o meio ambiente, isso facilita para evitar que você tenha que decorar aqui em matéria de desapropriação. Acompanhe o raciocínio. Se a área é de preservação permanente, a finalidade dela é assegurar a manutenção de determinados espaços de forma definitiva, permanente, daí o nome. É o caso da mata ciliar que preserva o rio, é o caso da mata que circunda uma determinada nascente, da que está sobre uma determinada chapada. Essas áreas, pela sua própria natureza, não admitem destinação econômica. Por conta disso, não se fala em indenização de áreas de preservação permanente, porque o que se diz proprietário sobre estas áreas jamais poderia dar a elas uma destinação econômica. Não há, portanto, perda a ser indenizada. Já a área de reserva legal é um espaço dentro da propriedade rural, apenas na propriedade rural, que varia de tamanho de 80% do imóvel a 20%, a depender da região, do bioma da região do país, no qual ali se preservam os fluxos, os ciclos bioecológicos dentro daquele determinado espaço territorial. É para garantir a renovação das espécies, a preservação de determinadas espécies, enfim. Esse espaço ele pode ser utilizado para fins econômicos. É possível que o proprietário dê a esse espaço um determinado, preveja um plano de manejo e consiga aprovar esse plano junto aos órgãos de licenciamento ambiental. Mas veja como é diferente. Neste caso, a destinação econômica é possível, mas aí é o proprietário que precisa provar que a desapropriação desta área o privou de uma fonte de renda. Ele precisa, portanto, demonstrar que a realização da desapropriação sobre a área da reserva legal tirou dele uma fonte de renda. Veja, portanto, que nessa perspectiva nós estamos diante de duas situações que nós precisamos fixar bem. A área de preservação permanente, em regra, não admite indenização. A área de reserva legal, em regra, não admite indenização. Entretanto, essa indenização é possível se o proprietário provar que a perda desta parte do bem o privou de uma fonte de renda porque ele tinha ali um uso lícito desse bem, um plano de manejo devidamente aprovado pelo órgão ambiental respectivo. Perfeito? Não é tão simples. A indenização para fins de apropriação envolve muitas questões. Por exemplo, o proprietário terá direito a juros compensatórios e juros moratórios. Podem incidir os dois, eles são cumulativos? Mas claro, isso é matéria, tema para o nosso Pesquisa e Direito. Um abraço.